Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Lu Catão, host dessa semana, e a minha missão aqui é anfitriar histórias de mulheres que inspiram outras mulheres através das suas histórias de vida e de transformação. Se você está nos assistindo esse episódio aqui pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se for pelo Spotify, começa a nos seguir, porque toda semana a gente está colocando alguma história de mulher inspiradora aqui para você. E o nosso bate-papo de hoje, para começar 2025 nesse podcast, nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante: carreira, mudanças, crescimento e saúde mental. Vocês sabem que estamos no Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental. Então, nada mais importante do que a gente alertar essas mulheres sobre isso. E a nossa convidada de hoje, ela é para lá de especial. Ela trabalha na área médica, então vou trazer vários insights para você. Quero apresentar ela para vocês. Nós vamos conversar aqui com a Laura França. A Laura, ela é uma das pessoas mais criativas que nós temos dentro da comunidade. Ela é mãe de 2 meninas que são a fonte de inspiração dela. Ela é empreendedora, empresária e ela também trabalha como representante na área da saúde. Então, seja muito bem-vinda a esse episódio da Mulheres UOL. Ai, obrigada, Lu! Amei a apresentação. Queria escutar isso mais vezes. Gente, estou muito agradecida de estar aqui. A comunidade é um lugar onde eu me inspiro e sei que muitas mulheres se inspiram. E sentar aqui é simplesmente desafiador, mas eu sei que é cheio de significado, porque quando a gente acredita em nós estamos acreditando num mundo melhor. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada! E assim, pra gente começar esse bate-papo, assim, saiba que vão ter vários insights aqui que vão fazer a sua cabeça dar uma explodida. Então, minha recomendação é pega um bloquinho de notas, uma caneta e vai anotando aí. Então, pra gente começar a falar, eu quero que você se apresente para essa mulherada que está nos assistindo. Quem é a Laura, né? Eu sei que a Laura saiu de uma cidadezinha pequena, de 5.000 habitantes, com 17 anos, e veio para uma cidade grande, né? Em busca dos seus sonhos, para poder realizar. E mostra já nisso o quê? Que tu tem muita coragem e muita determinação. É, muita ousadia. Como é que foi isso? Conta pra nós, como é que foi essa... Da onde surgiu toda essa tua força de vontade para essa mudança? Primeiro da inquietação, né. Eu acredito que quando a gente já vem de um lugar, assim, pequeno, a gente quer muito crescer, só que vai crescer para onde? Como que eu vou crescer dentro de uma cidade que eu, na minha visão, pode ser tão pequena para o tanto de coisa que eu queria explorar pelo mundo. E daí o que que eu fiz? Eu fiz 17 anos, terminei o meu terceiro ano, né, não sei, hoje em dia nem é terceiro ano mais. Tem terceiro, mas mudou um pouco. Mudou o nome. Não precisamos falar sobre É, porque eu isso. já não sei, mas assim, fiz o meu terceiro ano e peguei uma mochila e um notebook. O notebook ele foi aí, né, no tempo, porque eu precisava pagar um aluguel, então ele precisava ir. Mas quando eu saí com o objetivo de ser jornalista. Só que chegar numa cidade grande, com sonhos tão grandes, é bem desafiador. E nesse meio tempo eu tive aí que me reinventar algumas vezes. Por ser de família cristã, ela, a minha família é católica, eu tinha muita certeza que Deus ia me ajudar nesse período. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu pensei foi: Deus tem propósitos maiores para mim. E foi a primeira coisa que eu pensei. Como ia ser, quando ia ser, onde ia ser, eu não tinha nem ideia. Até porque, como eu falei para ti anteriormente, eu não consigo ter a clareza quando fala quadro dos sonhos, se é realmente aquilo que eu quero. Mas aquilo me impulsionava, de alguma forma, vindo de algum A lugar. tua frequência que já estava emanando pro Muito, universo já era muito. essa. Os caminhos já estavam E sendo tu abertos. sabe que a minha tia, ela falava assim que eu, quando eu era pequena, eu era bem pequena, eu falava que quando eu crescesse eu ia morar na praia e num apartamento. E quando eu falei pra ela que eu ia vir pra cá, ela falou assim: "Ah, daí tu pode falar isso, quando tu era pequena tu sempre falou, vou morar na praia e vou morar no apartamento". Hoje em dia eu queria morar numa casa, mas eu moro num apartamento e moro na praia, então é um sonho que eu venho construindo desde pequena. E é gostoso, assim, quando você vê que as coisas vão se desenhando, por mais que muitas vezes demorem, não é exatamente como a gente desenha. Mas eu lembro, assim, exatamente o dia que eu vi, passei a ponte, sabe? Meu Acho Deus, que todo mundo que vem para Floripa tem essa lembrança, né? Eu cheguei e passei a ponte. ponte. Eu vi o mar pela primeira Sabe vez. como que eu vim morar pra cá? Eu vim porque eu vim passar um ano novo e eu não voltei mais. Eu não voltei mais. E os teus pais? Voltei a pegar meu notebook, eu não tinha trazido, né? Hum. Mas eu falei assim, tô indo.
Meus pais sempre foram incentivadores de vai. Eles me criaram muito pro mundo, assim. Minha mãe fala: "Eu não criei vocês pra mim, criei vocês pro mundo". E a mesma coisa que ela fala pra mim, falar para minhas filhas, e eu não consigo ainda, tô trabalhando isso. Que eu digo: "Ai, não, quero que vocês morem comigo até os 40 anos". E a minha mãe diz: "Não fala isso pra menina, deixa ela viver". E eu lembro, assim, que quando eu vim no réveillon, eu estava passando a ponte, engarrafamento, né, gente, dia 30. E eu olhei assim e eu disse: "Meu Deus, eu vou morar aqui". Eu estava dentro de um ônibus, tá, cheio de gente, Primeira vez em Floripa. primeira vez em Floripa. E daí ali começou tudo. Lógico que eu tentei ser jornalista, pagar faculdade, aluguel não deu certo, não deu certo. Mas o mundo ele foi me desenhando, assim, sabe, foi indo, e as coisas foram se concretizando, graças a Deus. Qual que foi a cidade que tu saiu? Trombudo Central, Ó, Palmas. palmas para o Trombudo Não, Central. quero mandar um beijo pra minha família, né. Vamos mandar beijo pra todo mundo? Pra minha avó, meu avô. Ai, mentira, meus avós paternos morreram. Mas as minhas avós, que eu tenho certeza que estão aí do outro lado, vão assistir já pensando que hora vai terminar, Ah, né, já com a língua chicote, mas o julgamento. julgamento, mas tenho certeza, assim, que de onde eu vim pra onde eu tô é muito legal, assim, E tu vem ver. sem rede de apoio nenhuma. Sim, né, amiga, veio eu, né. Uhum. Eu e uma amiga que mudou depois para o Rio de Janeiro, então daí eu fiquei sozinha. E foi fácil para conseguir teu primeiro trabalho aqui? Eu vim na intenção de trabalhar em shopping, mas aí você imagina uma pessoa que fala demais, que estava se sentindo trancada dentro do shopping o dia todo. Então eu trabalhei numa loja muito conceitada no Beira-Mar, eu fiz a temporada lá, e daí eu pensei: "Não, não preciso ficar aqui". E daí surgiu os beach clubs na minha vida. E daí eu fui ser garçonete num beach club. E foi, assim, um aprendizado de vida, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu achava que cidra era espumante. Cidra não é espumante. Fiquei 17 anos da minha vida achando que cidra Cidra era. é cidra. Cidra é cidra. E quando eu comecei no beach club em Jurerê Internacional, eu cresci muito muito rápido lá dentro, sabe. Primeiro eu só secava prato, depois eu fui garçonete, depois eu estava maître de todos os homens e, assim, gente, é 50 pessoas por dia trabalhando e eu era uma menina. Então foi muito desafiador isso também. Os homens entender que tinha uma menina falando pra eles o que tinha que fazer. Não era Isso uma mulher ainda, era uma era menina. uma menina ainda, e eu tinha recém saído da casa dos meus pais. E aquilo eu fui até quase agredida lá. E o meu namorado na época, agora meu marido, na época meu namorado, a hora que o moço foi me dar um soco, ele conseguiu chegar na hora. Que realmente eu era uma menina lá dentro. E eles eram tudo homens. Bom, quem aí frequenta restaurante sabe que garçom, a maioria é homem. É. E eu tive uma abertura muito legal dentro dessa casa e eles me davam muito impulso, assim, para crescer. Dizer: "Não, Laura, a gente quer que você cresça, que você faça curso". Tanto que daí, por que eu aprendi o que é cidra? Eles me deram um curso da Moët Chandon. E daí ali eu vi o que era champanhe, o que era espumante, e fui introduzida no mundo que não é a realidade de uma menina que sai de uma cidade de 5.000 habitantes. Hoje pode parecer, assim, muito engraçado eu falando, né. Mas, gente, eu não tinha conhecimento de muita coisa quando eu cheguei aqui. E esses primeiros lugares que eu fui trabalhando, eles foram me colocando dentro do mundo o qual eu não vim, o qual eu não pertencia. Mas eu dizia: "Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá". E isso foi acontecendo. Tanto que para mim entrar na área médica, eu estava trabalhando num beach club. E tive que ser a pessoa que eu era antes, a mesma pessoa que eu era quando saiu da minha cidade, porque uma coisa que meus pais sempre falaram: "Por onde você for, seja humilde". As pessoas, elas são ganhas pela sua humildade. Isso é uma coisa que meu pai repetia diversas vezes: "Seja E humilde, isso vem muito do interior. muito, seja humilde. Não trate ninguém diferente pela sua roupa, pela sua aparência. Trate todas as pessoas iguais". E essa sempre é a minha base, eu trato todo mundo da mesma forma. Aí tu foi parar num beach club do bairro mais popular que Meu tem aqui, que só vem as Deus! pessoas mais Gente, ricas. sério, eu já atendi pessoas muito famosas. Eu não tenho fotos, porque eu tinha muita vergonha de pedir foto, tá.
Mas assim, já foi vários artistas. Na época, também teve a época depois, um tempo depois, do Comendador. Então foi toda, lembra daquela novela? Então foi Alexandre Nero com os filhos lá, foi Cláudia Raia, Neymar, aquele outro também, Firmino. Então, assim, muita gente famosa mesmo. Eu já atendi. E eles são muito legais, tá? Muito legais. Quem tá atendendo é difícil eles virem assim arrogantes. Então, da mesma forma que eu atendia eles, eu atendia quem passava lá só para tomar um café ou tomar uma água, Mas é entende? que isso vem muito de berço, né, Laura? É, Quem foi desde a sua infância criado com educação, com humildade, sabendo respeitar o próximo, não vai ser arrogante. Agora, quem não vem desse berço, quando cresce, quando fica rico, o que que acontece? Eu vou destratar, eu vou ser arrogante, porque essa pessoa ela é menor do que é eu. verdade. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas sabe que nem todo, assim, lógico que hoje no Brasil existe uma diferença muito grande de desigualdade social, né? Mas todas as pessoas têm essa arrogância dentro delas. Nem só as tão poderosas financeiramente, mas assim, ó, as pobres de espírito, sabe? Quando eu vejo alguém sendo destratado, Lu, me corta o coração. Alguém não olhando para a cara de uma pessoa que está servindo ela. Bom, isso é bíblico, né? Aqui na comunidade a gente fala muito sobre oração, sobre Deus. Isso é bíblico, sabe? Primeiro você serve. Então, você nem olhar para uma pessoa que está te atendendo, uma pessoa que está te acompanhando, eu acho isso de uma falta de educação, assim. É que realmente é a falta, não tem a Não educação, tem, não não tem. tem. E nos beach clubs acontece muito, gente. E o que aconteceu contigo? Porque o quê? A gente quer que a pessoa que entre lá, ela compre muita champanhe, ela gaste muito, porque a gente ganha 10%, ganha uma gorjeta boa. Esse era o objetivo. Só que numa tarde chuvosa de domingo, apareceu uma mulher de chinelo e ela estava com uma bermudinha, assim, uma regata muito simples. E eu estava lá olhando uns copos e ilustrando uns copos e vi que todo mundo ignorou ela. E eu já fui muito essa pessoa ignorada nas lojas, né, com a minha família, porque a gente vem numa base muito humilde, muita perda financeira, então as pessoas olhavam pra gente e pensavam, ah, não vai comprar. Então, por eu ter essas memórias na cabeça, assim, meu Deus, a gente entrava e era julgado. Quando eu vi ela, a primeira coisa que eu pensei: "Eu vou atender ela?". Eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fui atender essa mulher. Quando eu atendi ela, eu abri toda a casa para ela. Eu liguei mesa de som, eu liguei as iluminações, eu realmente mostrei para ela tudo que tinha ali. Na hora de ir embora, ela: "Ah, não, é que eu estava pensando numa reserva para o meu aniversário". Mas depois eu fui até lá na frente, mostrei o cartão da reserva e disse pra ela ir. Quando ela voltou, deu uns 10 minutos, ela falou assim: "Quero você trabalhando comigo, eu tenho um negócio no centro". A primeira coisa que eu pensei: "Loja de roupa? Com certeza, vou aceitar". Falei: "Não, vamos conversar". E quando ela me mandou a mensagem, eu lembro que ela mandou que era no hospital aqui, que é muito conhecido, Bahia Sul. E eu lembro a primeira vez eu subindo, assim, aquele elevador, pra quem conhece Bahia Sul vai saber, aquele elevador que ele é panorâmico. Panorâmico. Eu subindo e pensando assim: "Meu Deus do céu". E ali, realmente, por um ato de humildade, foi o primeiro passo pra minha carreira de hoje. Porque eu conversei com ela, ela é uma médica, ela é uma das mais conceituadas dermatologistas que tem aqui, o nome dela é Tatiana Biasi. Eu honro demais a vida dela. Ela me deu muito entendimento, ela me ajudou na minha faculdade, ela me ajudou na minha carreira. Meu pai teve problemas de saúde, ela agilizou tudo isso para que ele não sofresse muito. Mas sabe o que que ela fez por mim? Ela me deu cursos. Como me portar, como conversar, quais garfos usar. Era um curso completo De de boas etiqueta. maneiras. E ali realmente eu vi que, opa, eu acho que se eu fizer certinho, vai. Se eu fizer tudo certinho, vai. E muitas vezes, quando eu errava uma palavra, ela mandava no Skype aquela vez: "Laura, é assim". Eu corrigia, assim, fingia que não estava lendo, né, mas eu corrigia na frente do paciente aquilo que eu falei, sabe. Porque algumas formas de falar a gente sabe, né, PNL, tudo já é uma forma diferente da pessoa aceitar, de dizer um sim. Então tudo isso foi ela que me deu a base lá atrás, eu tô falando de mais de 10 anos atrás. A Só primeira que experiência realmente profissional, nossa, de crescimento, profissional. de o que que eu vou fazer, como é que eu vou atender, como é que eu vou me portar, como é que eu vou falar, veio dela. Veio dela.
E aí Veio vocês dela. ficaram quantos anos trabalhando Fiquei juntas? 4 anos com ela. Daí eu engravidei. E aí me conta, né, aí você entrou nessa fase de ser mãe, né, foi pra gestação, engravidou. Tu sabe que quando eu comecei a enjoar muito, eu jurava que era o álcool, tá? Eu jurava na minha cabeça. Gente, bebi demais, só que, por exemplo, assim, eu tinha bebido 3 dias atrás, eu continuava mal, 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 Tô mal, mal. enjoada. Tô muito enjoada. E daí o esposo dela passou, viu eu no banheiro e falou assim: Laura, eu acho que tu tá grávida. Eu disse, mas será? Ali já começou, será? E daí, não sei se alguém já passou por isso, mas eu comecei a ter um rancinho muito grande do meu marido, assim. E daí eu disse: "Não, quero separar". Assim que descobriu a gravidez. Não, não descobri, eu estava mal, decidi que eu não gostava mais da cara dele. Então o que que eu fiz? Eu disse: "Não, acho que eu quero separar, acho que não quero mais. Não tá dando pra mim e tal". E eu fui fazer uma colonoscopia, o médico não quis fazer, mandou fazer o exame de sangue, e daí eu estava grávida. E meu marido amou, né, falou: "Ai, era isso então, que tu queria separar". E realmente foi assim. Mas foi um susto muito grande, porque eu nunca quis ser mãe. Não era um desejo, não é uma coisa que assim: "Ai, eu quero muito Até crescer, porque casar e foi ser contra mãe". aquele teu primeiro sonho de vir pra cá, crescer numa cidade grande, construir a tua Último carreira. ano da faculdade, eu engravido. É. Então realmente, assim, foi nossa, eu lembro como foi dolorido, sabe, Lu. Foi dolorido saber que eu estava grávida. Eu pegava aquele exame na mão, eu estava na clínica, e eu lembro que a primeira pessoa que esteve comigo foi a Renata, ela é esteticista. Hoje não é mais esteticista, mas ela era na época esteticista do local. E eu fiquei chorando, ela chegou antes, eu fiquei chorando das 6h30 até às 8h. Eu dizia: "Minha vida acabou, porque eu vou ser mãe". Cara, isso que tu tá falando, eu acho que é algo muito íntimo de uma mulher falar, porque, assim, quando a gente escuta alguém falando sobre que descobriu que vai ser mãe, enfim, né, que quer ter essa carreira também de mãe, as mulheres todas falam: "Ai, eu fiquei muito feliz". E é muito difícil as que não ficaram admitir e falar sobre isso, porque tá tudo bem. É uma É, experiência nova, é a mesma coisa que você começar não a mesma coisa, mas no sentido de você começar numa empresa nova e também não saber o que que vai vir pela vem pela frente. frente. Você entrar num curso novo e não saber exatamente se é aquilo que você vai dedicar tantos anos da sua vida. E aí quando você descobre que é mãe, e agora? O que que eu faço? Não, gente, foi horrível, porque eu tinha pedido para separar do meu marido, outra porque eu estava no meu último ano da faculdade. E eu tinha o meu trabalho, e eu trabalhava muito, eu adorava fazer hora extra. Eu entrava às 8h, eu preferia sair 8h, 9h, eu gostava. Porque quem gosta de trabalhar, gosta, né, a gente não sabe trabalhar um pouquinho. A gente quer trabalhar muito, e naquela época eu queria trabalhar muito. Até porque eu era bem jovem, eu sabia que aquele era o A momento tua pulsão da de vida eu estava trabalhar muito nisso. muito. Esse era o momento de eu trabalhar muito. E eu lembro, assim, que foi muito triste, muito triste. Até meio-dia, eu encontrar meu marido. Daí quando eu encontrei ele, tudo parece que se encaixou, assim, daí voltou tudo pro local, assim, tá, 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 e daí eu fui me conscientizando mais. Mas a questão de saber que tá grávida, eu tinha nessa época 25 anos, foi muito dolorido. Não era nem tão jovem, Não. assim, né. Porque a minha idade, assim, ó, sinceramente, eu queria engravidar com uns 35, ali, por ali. Nem cheguei nos 35 ainda. Mas o meu objetivo era esse, era engravidar com 35 lá na frente. Daí, se não der, daí não deu. Então, isso também vem de uma crença da gente pensar assim, né? Ai, eu não quero ser mãe. Ai, meu Deus, eu vi a minha mãe sendo mãe a vida toda, eu não quero ser mãe. A minha Você mãe queria teve. construir uma história diferente da dela. É, porque a minha mãe teve que esperar a gente crescer para poder sair de casa para estudar e trabalhar. Porque Então antes já ela era a tinha tua que cuidar. crença. Então eu não queria, eu pensei: "Pô, vai acabar com a minha vida essa criança". E hoje é a razão da minha vida, né, não só ela como a Catarina. Que daí depois dela tu teve a Não, porque segunda. não para por aí, fiquem com a gente. E aí me conta, depois da primeira veio a tua segunda muito rápido, né. É, e daí que quebra o meu profissional, porque até então eu estava conciliando a faculdade, estava conciliando o trabalho e estava tudo ok. Quando eu saí de licença maternidade para ter a Maria Valentina, eu tive ela e a gente estava vivendo uma vida muito boa, né, tava tudo lindo. Tudo perfeito, até que eu comecei a sair com ela naquele canguru, né, e daí eu fui atropelada. Quando eu fui atropelada,
eu fui pro Bahia Sul, né, e descobri que eu estava grávida de 2 meses, e Meu, ela um, tinha a- 5 meses. um, a- um atropelamento. Fez você descobrir uma segunda Mas gravidez. sabe o que é engraçado? Que quando eu fui atropelada por um senhorzinho que foi a primeira vez que ele foi levar o neto na aula. E isso, eu acho que eu me comovi mais com ele do que eu no chão estraçalhada. Sabe, eu fiquei pensando, ai, Deixa que eu te coitado, ajudo. olha o trauma que ele vai levar pra essa criança. E o trauma que ele ficou pra Pra ele, ele. era É. a filha dele nunca tinha deixado, e ele se explicando. E quando eu fui atropelada, eu lembro que eu voei no ar, assim, né, no capô, e quando eu desci, eu lembro que eu pensava, eu tenho que cair de costas, porque ela estava no canguru, ela estava segura, né, e eu caí de costas. Então, o meu lado direito, ele é muito machucado, porque eu segurei ela com a mão esquerda, mas eu lembro exatamente, assim, de eu voando no capô, assim, pensando, meu Deus, eu Gente, tenho que cair de que costas. loucura, Laura. Sim, e daí quando eu cheguei no Bahia Sul, né, aí foram 13 horas de exame para descobrir que eu estava grávida, porque eu não melhorava. E quando esse médico falou que eu estava grávida, eu dizia para ele que eu não estava. Eu não tô grávida, minha bebê tá ali no colo do pai dela, eu estava amamentando ela. Não, eu não tô grávida. E estava grávida, fizeram um exame de imagem de 2 meses. Então eu estava com uma bebê de 5 meses, grávida de 2 meses, e ia voltar a trabalhar na próxima semana. E aí, como é que foi essa fase? Porque querendo ou não, tu tava vivendo o teu puerpério. Do Daí primeiro. aí doeu, daí doeu, daí doeu. Aí tu sentiu mais. Como é Daí que eu foi o teu senti. psicológico nessa época? Mas Como é tu que foi o apoio do teu retorno ao trabalho pra conseguir conciliar isso tudo? eu vou dizer pra ti que foi bem dolorido, porque eu não tinha o gás que eu tinha antes, eu não tinha a vontade que eu tinha antes. E eu também não tinha o tempo que eu tinha antes, É que tudo muda. tudo. E a minha cabeça, eu esquecia tudo, completamente tudo. Porque eu estava deixando meu marido ficava com ela de manhã, mas ele deixava na creche, e daí final da tarde tinha que buscar, minha cabeça era só se ela estava bem, só que eu já estava no trabalho grávida. Então, assim, não foi legal pra mim, não foi legal para os meus chefes, não foi legal pra ninguém, sabe. E eu lembro que quando eu saí desse emprego, já veio a pandemia, né, mas eu saí pensando assim: "Acabou. É isso, eu vou ser mãe só, porque acabou tudo". E eu lembro, assim, de eu pensando: "Cara, eu vou ser mãe a vida toda agora. Agora não vai ter escapatória, agora eu vou ser mãe". Aí sabe o que que eu vejo tu falando isso? Que é o que acontece com praticamente com todas as mulheres. A gente, quando entra pra uma empresa, a gente quer o quê? Fazer tudo. Né? Fazer Eu tudo. quero Eu trabalhar fazia tudo. muito, eu quero ser aquela empresa. Quem é a Laura? Ah, eu sou a posição tal dentro daquela empresa, eu faço tudo naquela empresa. Aí você virou mãe. Quem é a Laura agora? Eu sou mãe da Valentina. Eu tenho minhas filhas. E aí, quem é a Laura? Qual é a identidade da E Laura? por que que essa pergunta é tão difícil de Por responder? que que a Laura não é o seu primeiro projeto de vida? A gente nunca consegue, porque uma coisa vai transferindo para outra. Quantas vezes a gente pergunta para as mulheres, né? O que que você é? Ah, eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou empreendedora, eu sou empresária. Quem Que é a eu Laura? aprendi isso dando Mulheres Voam, isso fica uma dica pra vocês. Porque é muito difícil a gente conseguir olhar para dentro, olhar para nossas vulnerabilidades, olhar para nossas imperfeições e aceitar e também ver, eu sou boa nisso. Então as minhas habilidades eu vou jogar a favor naquilo que eu sou boa. Então assim, a Laura é quem? A pessoa mais criativa que tem, a que tem um humor ácido, a que E é amo, amiga, que é divertida, que é alegre, independente da situação, que sabe perdoar, que não guarda rancor. Então essas são as características Gente, que a ela me gente descreveu vê. todinha. Vou É. colocar na minha bio do Instagram, acompanhe. Mas não é Não, isso, mas então isso é assim, a gente perde verdade. essa identidade, né. Então assim, imagina uma mãe que descobriu numa situação como essa tão complexa de um acidente, descobrir que tá grávida, tá vivendo o puerpério, voltou para o trabalho, não conseguiu se sentir mais pertencente Não. àquele ambiente. E agora, o que que eu faço? Como é que fica a minha saúde mental nisso E tudo? tu sabe, quando a gente volta, parece que não a mesma pessoa que saiu. Porque nasce uma criança, nasce uma mãe. É, E é uma frase que tu colocou, não se sente pertencente, eu não fazia mais parte daquilo. são ciclos que são encerrados. Eu não me identificava mais com as coisas. O teu corpo, ele fala, porque É, primeiro de tudo é o nosso corpo antes da nossa mente. Pergunta pro teu corpo: "Tu quer estar nesse ambiente aqui?" Se ele fala pra ti: "Espera", tipo, deixa os pensamentos passarem, teu corpo ele vai responder: "Não". Então assim, não é aqui que eu tenho que não é estar. que.
Independente qual é o medo que a gente vai ter. Mas aí Sim. pega a Porque daí história. pega o medo e pega a culpa, né? Mas aí, pô, imagina o medo. Tu saiu com 17 anos de uma cidade pequena pra uma cidade grande sem nada, com uma mochila. Qual é o medo que vai ter uma Laura depois de já ter construído uma carreira, ter tido várias habilidades, com uma filha, com um marido? Por que o medo? Porque Por o que o medo. medo paralisa de novo? Cadê a coragem daquela menina, daquela adolescente que a gente acaba deixando pra trás? Sim. Então a gente olhar um pouco mais pra nossa história de vida e saber o quê? Contar a nossa história com o nosso coração. Contar ela com toda a emoção do que a gente tem dentro e olhar pra dentro. Sou foda. Eu sei realmente fazer aquilo Fazer ali. aquilo. E aí quando a gente. Porque a gente passa por muitas empresas, né, Laura? Pra quem tá no corporativo, né? É Então, assim, verdade. são muitas pessoas, são muitos ambientes, muitos chefes. E se a gente for parar hoje e pensar, o Brasil é um dos maiores, é o segundo maior país que sofre de ansiedade e a gente está vivendo num colapso da saúde mental. As empresas hoje é que estão começando a olhar para os trabalhadores com uma outra visão de ter mais qualidade de vida para as pessoas que trabalham e para a própria organização. Então, por tudo que tu passou, na construção que tu teve da tua carreira, o que que tu coloca, estando agora na área médica, né, que tu foi aí, galgou É, andares mais altos de carreira, o que que sim. tu vê nessa área médica que são as ações que precisam ser colocadas para essas mulheres olharem mais para si, sabe? É. E eu vou dizer assim pra ti que eu voltei, só pra ter um link com o que tu falou agora. Eu voltei trabalhar em 2021, né? Que daí eu fiquei 2020, pandemia, 2021. Quando eu voltei como trabalhando numa clínica também, médica, e eu lembro que era isso que a gente falava, que lá eu adoeci. Eu adoeci porque daí chegou um momento numa clínica familiar que você não tem pra onde ir. E daí o que acontece? Não existe um investimento em saúde mental, não existe um investimento em cuidado daquele colaborador. E quando você vai adoecendo, você não adoece do dia para a noite. Não, você vai adoecendo aos poucos. É que nem eu costumo dizer que é que nem uma hérnia. A hérnia, ela começa desse tamanho numa pessoa e ela vai crescendo, e aquilo vai tomando proporção e você não vai sentindo que você tá mal. Não é nem o sentindo, sabe o que que eu vejo? Você não sabe que você está mal. Não, Você não você consegue identificar não o que que é aqueles consegue. sintomas, o que que aquilo tá te levando a Eu não ser. dormia à noite, eu chorava no banheiro. E o meu marido falou assim: Meu Deus, tu passou um puerpério que você se dedicou ao máximo. Eu amamentei minhas duas filhas até os 3 anos, uma tinha Juntas? 3, juntas. Chama a amamentação em tandem. Eu amamentei as duas até 3 e 4 anos. E passei por várias crises de quando elas estavam mamando, a pensar que eu tô sendo sufocada, sabe? Amamentando elas. E eu lembro, assim, que eu senti essa mesma sensação quando eu estava nesse emprego. Eu comecei a chegar um ponto que ele foi muito bom para mim. Só que chega um ponto que você não consegue mais ir. E daí você não sabe se o problema é você. E daí tu começa a se culpar, eu não tô entregando o meu máximo. Mas eu nem conseguia mais entender o que era o mínimo. Como que eu vou saber como é o máximo? Eu lembro uma vez que meu marido estava escovando o dente, eu coloquei minhas costas na parede e pensei assim com ele. Falei assim para ele: será que eu vou? E daí ali eu vi que eu estava muito mal. E daí ele me abraçou e falou: "Faz o que tá na tua cabeça". Tu chorava sem Chorava motivo? sem motivo. Tu não conseguia Não dormir? dormia. Tu estava infeliz? Tu não conseguia controlar teus E é pensamentos? uma coisa que, assim, não é culpa das pessoas, é que você tomou aquilo como tão seu, que você foi esquecendo de cuidar de você e você tá se doando, e daí aquilo vira uma mistura e você tá sendo sugada para aquele mundo e você não consegue sair. É uma coisa tão. Sabe o que que é? Para. Limite. Nós não sabemos colocar limite. Lembra que tu falou um pouquinho uns minutos atrás? Eu trabalhava o máximo, O eu queria máximo. ficar horas trabalhando lá Não dentro. queria voltar para casa. Então, assim, tu trabalhou, 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 porque tu esqueceu de ti, tu esqueceu do principal projeto da tua vida, que é ser Laura. E aí tu foi, se dedicou, se dedicou. E aí, quando a gente se dedica tanto, eu falo isso porque eu tive burnout. E eu descobri, porque a gente se culpa muito quando chega num lugar como Sim. esse. Eu sou tão boa, eu sou tão produtiva, porque eu não tô conseguindo entregar da mesma forma. E não entrega. Não entrega, E é não, mais quando você forte. adoece, você não entrega. E aí tu se culpa muito por isso, porque assim, o que que tá acontecendo? Mas é mais forte do que tu.
Porque tu não colocou limite, tu Não. ultrapassou. E olha, eu tenho certeza que o teu corpo deve ter avisado várias e Várias várias vezes. É vezes. remédio pra isso, é dor aqui, é dor ali, Não, toma eu remédio. tive aquele clássico, aquele olho piscando, sabe? Aquele Aham. que tu fica assim, ó. E não entendia E também o não, porquê. e daí eu dizia: "Meu Deus do céu, acho que eu tenho que ir no oculista. Eu tô muito mal, eu não consigo mais enxergar direito". E a minha vista tremia, por quê? Porque é muito tempo na tela, é muito tempo É aqui, é muito exaustão. aqui, e daí você vai, daí você sobe, daí você desce, daí você faz. E daí nesse tempo eu já estava com 2 meninas de 2 e 3 anos, elas já tinham creche, então tinha essa rotina, meu marido sempre trabalhou à noite, então eu tinha que buscar elas. Então tinha um período para eu ficar, eu sabia que eu tinha que ficar até aquele horário, porque eu tinha que estar tal horário na creche, que senão tem multa, senão não tem quem busque. E então tudo isso é Que é uma uma jornada soma. tripla, né? É É. casa, é mãe, é Mas tu trabalho. sabe que eu sempre falei assim, eu trabalho mesmo quando eu chego em casa. Ali eu trabalho, porque daí ali tem o banho, ali tem a comida, ali tem a organização da casa, ali tem a janta, daí ali tem que escovar os dentes, daí tem que ver o que tem que levar para amanhã, então ali eu trabalho. E por muito tempo eu não vi beleza nenhuma aí, não vi beleza nenhuma Provavelmente mesmo, muitas vezes fez só no automático. só no automático. E eu lembro assim que eu pensava: "Meu Deus do céu, isso nunca vai acabar". Tanto que eu e meu marido, a gente entendeu isso conforme os anos. A gente não entendeu que a gente precisava parar de ser tão automático. Eu ficava chateada dele falar pra mim assim: "Pô, mas tu sai 7 horas de casa, tu volta 6 horas com as meninas e eu nem te vejo". Porque eu não ia pra casa nem pra almoçar. Mesmo sendo uma quadra de casa, eu preferia almoçar lá porque era mais rápido. Porque é sempre o quê? A prioridade é o trabalho, é É, os outros. E aí tu nunca se prioriza, porque se a gente não consegue tirar, que seja 1 hora do 1 hora do dia dia. para poder eu sentar, ter um tempo de qualidade comigo, com aquilo que eu tô me nutrindo, porque o nosso corpo ele é uma máquina. E a gente precisa realmente, tipo, é o nosso templo sagrado. Se eu não parar e alimentar ele da melhor forma, e aí o que que eu vejo? Quantas vezes muitas pessoas acabam culpando a organização, culpando o corporativo por ter adoecido. Mas nem o corporativo ele é Ele entende. né, ele não entende, ele não é o responsável. Ele tá te cobrando, tá tendo metas, vai atrás. E você tá entregando? Exato, então assim, quanto mais ele vai te cobrando porque você tá entregando, então assim, É é uma pessoa difícil. muito competente, né. Todas nós somos muito competentes, Eu então acredito que ninguém sai de casa pra dar o mínimo, né. e ninguém tem burnout quem não trabalha. É, então eu Sim, acredito só muito nisso. tem aquelas pessoas que gostam muito do que fazem, que se entregam ao máximo, que realmente elas estão numa exaustão tão grande, que a hora que elas param, tudo colapsa. Eu não consigo controlar meus pensamentos, eu não consigo mais controlar minhas emoções. Como é que eu vou gerir outras pessoas se eu não estou conseguindo me gerir? E tu sabe que muito vem do entendimento, assim, agora puxando para o lado da saúde, eu acho que nós não nos cuidamos. Hoje em dia tem um movimento muito legal da saúde, eu acredito quando a gente tá vendo muitas pessoas indo atrás disso. Até esses dias vi na televisão uma propaganda falando sobre a obesidade, falando sobre autocuidado, e eu vejo que quanto mais a gente procura se conhecer, melhor desenvolve. Só que algumas pessoas têm outras limitações além do burnout. Tem TDAH, tem autismo. E hoje, trabalhando com isso diretamente, eu vejo que muitas pessoas não se curaram muito novas, sabe? Eu não me curei muito nova. Então eu demorei a entender como eu funciono. Quando a gente não entende como a gente funciona, demora um pouco a É engrenar. autoconhecimento, né? É, A gente parece que é apresentada ao autoconhecimento, tipo, de 30 a mais pra cima. é. Quando a gente é jovem, Mas não eu se acho isso preocupa. muito interessante, porque eu estava pensando, eu fiz 31 e parece que as coisas estão ficando mais claras, sabe? E hoje, quando eu estava. Até tem um caso de uma mulher dentro da comunidade que descobriu que queria muito ter o diagnóstico de TDAH. E ela foi atrás, fez os exames, e ela tem autismo também. E daí ela falou assim: Nossa, o meu chão caiu. Mas você não é o seu diagnóstico. O seu diagnóstico, ele é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta para te impulsionar a buscar, às vezes, um tratamento que seja mais adequado, como terapia, muitas vezes medicamento, para silenciar uma mente e você conseguir ter foco no objetivo e não ficar tão cheia de coisa e conseguir trabalhar decente.
Porque hoje a gente tem muitos casos, assim, geralmente mulheres de 30 a 40 anos têm muito isso, que é a exaustão da mente. E é horrível ter a exaustão da A mente. exaustão da E mente. quantas pessoas acabam tendo, porque eu tinha, o preconceito de procurar um psiquiatra da área da saúde É, e ter que tentar melhorar com medicação. Porque quando a gente pensa assim, poxa, eu vou para um psiquiatra, eu fui carregada para um psiquiatra, porque o meu burnout me levou a episódios assim terríveis. E aí chegando lá, tem que ser tratada com ansiolítico. E aí a tua revolta naquilo lá, como que eu não tô conseguindo controlar minha mente? Como que eu não consigo controlar meus pensamentos? Como que eu não consigo dormir? Mas tá tudo bem. e tá tudo bem E mesmo. tá tudo bem de usar remédio pra, tipo, acalmar a mente. Justamente isso que tu Acalma a falou, porque é por mente. um período. Só que só os remédios, eles não vão fazer tu Não, melhorar. preciso. Tu precisa o quê? Ter atividade física, o teu ambiente vai moldar muito, Tu sabe a tua que alimentação. hoje a maioria dessas pessoas, elas buscam diagnóstico em psiquiatra, mas tem em neuro, geneticista, enfim. Mas quando elas buscam, elas acreditam que vão só tomar alguma coisa, e isso não vai ajudar, apenas isso não vai ajudar. Então, você ter pessoas na sua volta que te incentivem a procurar uma terapia, que converse com você. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala de um familiar, a gente até brincou aqui antes, mas o familiar ele já está ligado em você emocionalmente. Então, ele não vai ter uma visão clara daquilo que realmente você passou. Então, se você fazer as suas atividades físicas, uma alimentação, ir numa terapia, se precisar ou não de medicamentos, isso tudo junto que vai fazer o teus sintomas diminuírem e você não será o seu diagnóstico. Exatamente. Entende? Só que o problema é esse, é querer tomar um remédio e uma medicação e simplesmente achar que ela vai solucionar os problemas. E não é assim. A gente precisa de uma qualidade de vida melhor. Por isso que eu disse, a gente vê hoje muito movimento de saúde, mas é ambiente. E ambiência, que nem a gente falou, ambiência não é ir num lugar chique comer uma comida boa. Ambiência é pessoas que te incentivem a melhorar. E foi isso que eu encontrei dentro da comunidade. Foi pessoas que me envolvem nisso. E quando a gente fala assim, buscar pessoas para conversar, pode ser numa comunidade de mulheres que têm o mesmo objetivo, que tiveram os mesmos problemas. Até porque dentro da comunidade Mulheres UOL, esse ano o formato mudou um pouco, mas aqui dentro nós trabalhamos o quê? Os pilares, que é a tríade, aquilo que a gente realmente precisa, que é a nossa espiritualidade, que é Deus, é saúde, que envolve a mente e corpo, e negócios, porque todas as mulheres nós fazemos Então, negócios, negócios. né? Então isso é um alicerce que ele te dá muita força para tua construção. E eu acredito assim, né? Tu já tá na comunidade, acho que desde 2022. Isso, desde setembro de E o que 22. que esse impacto da comunidade, ele te influenciou? O que que mudou a tua mentalidade? O que que te influenciou a continuar aqui e dar passo junto com outras mulheres? Eu acredito que primeiro foi incentivo mesmo que Deus, sabe, me deu para chegar até aqui. Porque quando eu cheguei em setembro de 22 não tinha quase nada. Eu lembro, assim, que era poucos seguidores, era tudo muito pouco, mas eu vi na Pan uma pessoa muito inspiradora. E a primeira vez que eu vi ela, eu estava trabalhando e eu tinha que fazer aquele pós, sabe, eu mandei mensagem e vi que o e-mail era o All Live. E daí quando eu peguei e mandei, procurei tudo, ela estava com esse movimento de mulheres. E foi exatamente quando eu falei pra ti que eu chorava no banho. Então, quando eu entrei para o Mulheres UOL, eu não tinha amigas. Eu não tinha com quem conversar. Hoje, as minhas amigas são vocês, tá? Só pra avisar, vocês são minhas amigas. Mas são as amigas que a Eu gente digo conta e mesmo. desabafa e joga no chão e diz assim: gente, eu Chora, tô na ri, dá merda, risada. me ajuda, sabe? Então, lá em 2022, em setembro, eu vi que aquilo me impulsionou. E daí ali foi quebrando várias crenças: que você é pobre, que você não tem que andar no meio de gente rica, que não precisa se arrumar pra ir nos lugares, não seja quem você não é. Entende? Tudo isso, que quem tem dinheiro é ruim. Então, todas essas Aí com tantas crenças pequenas limitantes. crenças, elas foram quebrando ao longo desses anos. A gente está entrando agora em 2025. Mas a Laura de 2022 acreditava que o dinheiro era ruim, que o dinheiro não era legal. Porque tu cresceu escutando isso dos teus Isso. pais. E eu lembro que eu sempre tive amigas que tiveram uma condição financeira muito boa. E eu lembro deles falando assim: para de se meter com essa gente. Né, as minhas primeiras idas na Uhum. praia foi com os pais das minhas amigas.
E é muito diferente, assim, você ter que quebrar isso depois de tantos anos. E no Mulheres UOL me ajudou a isso, a ir quebrando. E quando eu saí desse trabalho que não estava me fazendo mais bem, eu saí por causa de uma fala da Pan numa reunião. Quando ela disse pra gente que você nunca vai ter o novo se você só fica com coisa velha. Você nunca vai conseguir o que você deseja se você não consegue largar as coisas. É E que o novo nunca entra se ele não tem não espaço. tem Tá tudo espaço. ocupado. E daí eu queria muito crescer, sabia, do meu potencial, mas eu ficava lá Limitada. limitada. E daí o que aconteceu foi que Deus sempre esteve muito presente na minha vida. E eu pedi a conta do nada, ajoelhei do lado da minha cama. Consegui trabalhar 45 dias num instituto maravilhoso que me abre as portas até hoje. Agradeço o Dr. Luiz, o Instituto Abassi, que sempre estiveram do meu lado. Fiquei 45 dias com ele e então eu entrei na DASA e eu vi que todas as crenças que eu tive lá atrás foram sendo quebradas, sabe? Foram sendo mudadas. E eu lembro Ressignificadas, né? Porque a gente troca. ressignificadas, sabe? Isso é mudar o nosso Só que padrão o mental. Mulheres UOL, ele traz isso, a nossa fortaleza, assim. Muitas mulheres entraram e muitas saíram, e a nossa conexão continua, mesmo elas tendo saído, continua nessa amorosidade, nessa empatia. Você abrir um negócio, eu quero ir no seu negócio. Não, vou comprar o seu produto. E isso também te incentiva a melhorar. E com certeza a Laura de 2022 mudou a identidade da Laura de 2025. Sim. E aí, sabe como é que isso se constrói? Porque a gente fala muito de ambiente, né? O Mulheres UOL é um ambiente muito fértil, é um solo muito fértil. E aí, quando a gente compara, como é que eu vou mudar falando com os meus familiares? Porque eles estão no mesmo ambiente que você. Eu ainda não consigo, tá? Não, é que não tem como. Então, Não assim, tem como. a base de uma pirâmide, pega a pirâmide de níveis neurológicos, a base dela é o ambiente. O ambiente é esse ambiente que nós estamos. Então, como que eu vou me portar, como eu vou me vestir, com quem eu vou falar. E do ambiente vem o quê? Meus comportamentos. Dos comportamentos vem as minhas capacidades e minhas habilidades, de acordo com aquele ambiente que eu tô. E aí, depois, o que é o próximo nível dessa pirâmide? São as nossas crenças e os nossos valores. Eles são quebrados, eles são modificados pela base do ambiente, dos comportamentos que eu tô tendo. E aí, a partir disso, eu construo a minha identidade. Então, a nossa identidade, ela é sempre moldada e mudada de acordo com a base de uma pirâmide, que é o ambiente. E você sabe que toda vez que eu chego na minha família, tanto do Oeste como ali de Trombudo Central, eu não sou a mesma pessoa quando eu tô com vocês. É muito. E o meu. Sabe que Se não. molda aquele Só que eu não ambiente. percebi isso sozinha. Quem percebeu foi meu esposo. Ele falou assim: você não se veste da mesma maneira, você não fala, a tua entonação de voz é outra. E a gente fala muito disso, muito de crença. Isso sabe o que é? Epigenética. Epigenética é o que mais muda. Nós carregamos os nossos ancestrais, no nosso DNA já, tipo, todas essas crenças aí. Porque Sim. essas crenças de limitação de dinheiro, da onde eu posso entrar, onde eu vou ser bem vista, onde eu não vou, a gente traz os nossos pais, nossos avós, e aí vai indo. Então, isso tudo já tá ligado no nosso cordão umbilical. Então, quando a gente vai mudar, a gente muda muito. Falo que a gente muda pelo amor ou pela dor. Mas a gente muda muito mais pelo ambiente. O ambiente, ele influencia na nossa epigenética. E aí, por isso que a Laura, que está aqui hoje, que faz parte dessa comunidade, com certeza não é a mesma que entrou, ou não é a mesma. E não vai ser a mesma no final desse ano também. Sim. Porque estão vindo para a comunidade agora novas mulheres. Com novas crenças, com novas habilidades que a gente vai descobrindo e a gente vai se moldando diante desse grupo também. E agora é na terça, né? Então, eu lembro, ano passado, todo encontro que eu entrava, às vezes eu entrava já cansada, né? Porque todo mundo tem uma rotina, tem uma dinâmica na vida. Entrava cansada e sempre a gente caía numa sala que alguém te ajudava. Que as pessoas, ou elas tinham o mesmo conflito que você teve durante a semana. E nada é por acaso. Eu entrei numa sala pensando que era uma coisa, era outra e era o que foi o que me ajudou. E eu falo muito sobre isso, que quando a gente chega no local, a gente tem que chegar aberto, né? Sem armadura. Mostrando nossas vulnerabilidades. E tu sabe que esse eu digo assim, meu marido, mas você vai fazer? Eu digo, perdendo a vergonha. O máximo que vai dar é que não dê certo, entende? Que não seja legal, mas fora isso eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu prefiro hoje pecar por ter tentado do que não ter tentado. Exato. Só imaginar como que poderia ter sido. Como poderia ter sido. Porque eu já passei muitas vezes por isso, mesmo saindo muito nova.
E hoje, na posição que eu tô, eu tenho a liberdade de dizer assim, isso eu quero fazer mesmo, sabe? E aí, eu até te pergunto agora, até pra gente finalizar, eu acho que eu ficaria horas aqui falando com ela, porque, cara, quando a gente se junta, tipo, Meu o papo vai Deus! longe, é muito bom escutar. E Quem que até porque tu é quem muito colocou horário inspiradora. isso aqui? Quem colocou horário? Pamela, tira esse horário. E aí, assim, muitas mulheres que provavelmente estão assistindo esse episódio e que às vezes acabam pensando, meu Deus, a história dela foi tão parecida com a minha. Eu moro numa cidade pequena, ou eu passei por um puerpério que foi mais significativo, um pouco mais complexo pra mim. O que que tu dá para essas mulheres de inspiração para elas darem esse primeiro passo para quem quer se mudar de uma cidade pequena para construir a carreira numa cidade maior? Porque a Laura que era lá atrás não é a mesma de hoje, então assim, qual que é a tua palavra de motivação para elas? Eu diria que o primeiro passo para essa transformação, ela não é externa, não é apenas você se mudar de local. É você deixar o teu medo e a tua culpa. Eu tinha muito medo e muita culpa. E a partir do momento que eu fui deixando eles para trás, as coisas foram acontecendo. Porque por onde você vá, coisas legais e não legais vão acontecer. Só que se você tiver fardada de você mesmo, é mais fácil. Então, eu acredito que o primeiro passo seria assim: eu mereço uma vida melhor. Eu Eu mereço, mereço. eu mereço uma vida melhor, eu mereço uma vida mais plena. Eu mereço morar num local que eu posso ir pra praia todo dia, mesmo eu indo uma vez no ano. Nós merecemos Nós tudo e nós merecemos. podemos tudo. Entende? Então essa foi a primeira coisa que eu penso, assim, eu mereço ter uma vida melhor, eu mereço ter uma vida mais plena, eu vou deixar o meu medo, eu vou deixar a minha culpa e eu vou seguir em frente. Converse com pessoas que te incentivem, que digam pra você que você pode e acredite em você mesmo, porque eu acredito que apesar quando dá esse primeiro passo, dá um alívio, né? E vem assim, é exatamente E essa sensação assim, do merecimento, é tipo, merecimento. eu posso, eu confio, eu entrego e eu posso realizar. E eu vou realizar. Exato. Então, assim, eu vejo muito disso. Acho que essa trajetória, eu digo também, assim, para as pessoas que estão aí nas cidades menores, né? Ou até você que está aí num lugar que é grande, mas ainda não se sente pertencente a ele. Você pode mais, você deve ganhar mais, você merece ganhar mais, você merece ter um emprego melhor, que ter qualidade de vida. Foi isso que eu busquei. Então, hoje, eu faço exatamente o que eu queria fazer, que eu tenho liberdade, eu tenho qualidade de vida. E isso é uma das coisas que eu poderia deixar, assim, busque pessoas, mas nem a comunidade é uma forma delas, de você estar perto das pessoas certas. Eu, Exato. quando eu fui mãe, eu perdi muitos amigos, porque eu não ia no mesmo lugar, eu não comia a mesma comida, eu não tinha o mesmo tempo. E hoje eu estou Muda. cercada de pessoas que têm os mesmos objetivos que eu. É, Então, os mesmos propósitos, os mesmos valores. é. E aí, né, se a gente pega isso tudo que tu deixou aí, dessa mensagem que foi tão linda e inspiradora, querendo ou não, tudo que tu quis e que tu construiu, tu visualizou, tu colocou como se fosse o teu quadro dos sonhos. E para quando a gente constrói um quadro do sonho, a gente primeiro define a nossa meta, depois a É, gente planeja, depois a gente visualiza, porque se a gente não visualiza, a gente não consegue, a gente precisa ter. Nossa mente, ela é muito de imagem. Eu preciso visualizar aquilo que eu quero. E depois a gente vai para execução. Quando a gente vai para execução, é um passo de cada vez. Pode ser que e demore 10 demora, anos. Pode ser que demore e 10 anos. demora, Mas demora tá lá muito. na frente. O campo vai abrir, o universo abre o caminho. Ele vai te conectar com pessoas que estão com aquele mesmo objetivo e que vão te levar para justamente onde você tem que ir. É o quê? Ter fé sem ver. E quantas vezes a gente tem pressa sem ter fé? E a pressa não vai levar a lugar nenhum. É verdade. Então, assim, Laura, foi um prazer estar aqui Ai, eu contigo. que Foi, agradeço. assim, a gratidão, porque eu acho que a tua história ela é muito inspiradora. Você é inspiradora para mim, é inspiradora para todas as mulheres que estão nos assistindo. E, com certeza, ela deve inspirar você, ou a sua mãe, ou a sua amiga. Compartilha com outras pessoas. Compartilha, deixa que esse foi um podcast realmente para falar de coração com vocês, não foi algo planejado, não É. foi algo que a gente idealizou, mas realmente para compartilhar um pouco dessa Laura com vocês. E se eu conseguir, você consegue. Eu tenho muita admiração pela Lu E eu por e eu fiquei você. muito feliz com esse convite, né? Até E se não fosse ignorei. através de uma comunidade, a gente A nunca gente ia se nunca conhecer. ia se conhecer. Então aposte em locais, em amizades, em comunidades que vão trazer pessoas prósperas para perto de você. E lembrando, nós estamos com as vagas da comunidade aberta.
Nós vamos ter o nosso primeiro encontro agora na próxima semana. Todo encontro agora vai ser na terça-feira, às 8 horas da noite. Então, se você que está aí nos assistindo quer estar num ambiente aí para mudar a sua epigenética, para construir essa sua base aí, para construir uma nova identidade, esse é o ambiente para você. Então, assim, o nosso convite é: venha fazer parte do Mulheres UOL. Nós temos uma plataforma que está recheada de conteúdo, nós temos aulas abordando todos os pilares que nós trabalhamos. Então, se faz sentido para você, deixa o seu comentário aqui embaixo, a gente vai ter um prazer em estar respondendo vocês. E agradeço de coração a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Saiba que esse episódio ele é feito justamente para mulheres que nem vocês que estão aqui para poder prestigiar e se inspirar com histórias de mulheres inspiradoras assim que nem essa de hoje. Até a próxima!